Olá, meu nome é Walter Silva e eu sou professor. Eu pretendo nesse conjunto de aula dar uma informação de como programar um LabVIEW usando placas de aquisição de dados de baixo custo. Entre elas, o Arduino, que é uma placa Open Hardware, e também o NI-MyDAC, que é uma placa de baixo custo desenvolvida pela National Instruments. Esses serão os tópicos que será abordado nessa aula de hoje. Primeiro a gente vai aprender como é que funciona uma tela inicial. A versão do LabVIEW que a gente está utilizando é o LabVIEW 2012. Então a gente vai ver como é que funciona essa tela inicial, conhecida também como Getting Started. Como iniciar um VI a partir dessa tela, como é que funciona um projeto, né, e quais são os links que possuem nessa tela inicial. A gente vai ver também quais são as partes que compõem um VI, né? Então, quais são as partes importantes e, e como é que procede um VI. A gente vai ver também qual é a diferença de um painel frontal e um diagrama em blocos. Né? A gente vai ver que são duas coisas diferentes. No painel frontal é onde eu vou colocar os meus controles e indicadores, é onde eu vou desenvolver a interface de usuário. O diagrama em blocos é onde eu vou desenvolver a minha lógica, o meu programa. Dentro, né, do diagrama em blocos ou do painel frontal, a gente vai ver também como é que sucede, né, para poder procurar controles, né, e por funções. Selecionando uma ferramenta, como selecionar uma ferramenta específica dentro do LabVIEW. E programação gráfica, né, e a gente vai entender também como é que funciona a programação por fluxo de dados. A programação por fluxo de dados ela é permitida dentro do LabVIEW porque o LabVIEW é uma linguagem gráfica, né? Então a gente vai perceber que no LabVIEW a gente não tem uma programação sequenciada, como acontece em uma programação por caracteres, por exemplo, uma linguagem C ou então até mesmo pelo Java. Né? O LabVIEW me permite uma programação por fluxo de dados. Bem, para poder começar a navegar com o LabVIEW, vamos abrir o LabVIEW. Para poder abrir o LabVIEW, basta vir aqui em Iniciar, Todos os Programas. Aqui dentro você vai encontrar uma pasta chamada National Instruments. E dentro dessa pasta da National Instruments, você vai ter todos os softwares relacionados à National. Entre eles, o próprio LabVIEW. Ele demora um pouco para poder carregar. E logo após dele carregar, ele abre essa janela. Essa janela a gente chama ela de Getting Started. Antes de a gente ter acesso à tela do Getting Started, ele abre esse pop-up aqui que vai direcionar você para o site da National para poder dar algumas informações. Né? Por exemplo, aqui você consegue ver qual nível de usuário que você está do LabVIEW, algumas coisas novas que surgiu nessa versão. Enfim, são pequenos pop-up aí que aparecem que direciona você para o site da National, né? Focando aí em alguns conhecimentos aí sobre o LabVIEW. Então isso para a gente não interessa, vamos fechar. E vamos aqui à tela principal do Getting Started. Eu posso abrir um novo projeto, né? Criar um novo projeto através dessa aba do Create Project. A gente vai ver durante o curso com mais detalhe, né? Qual a importância de a gente criar um projeto para poder armazenar tudo num único ponto, né? Para a gente ter todas as informações concentradas. Em OpenExistent, isso aqui você vai ter o quê? Você vai ter os outros VIs ou até mesmo os outros projetos que foram abertos anteriormente. Né? Ele pode te mostrar tudo, né, como está aqui, ou você pode ir aqui por projetos, por VIs e outros tipos de arquivos. Então, aqui está o histórico dos últimos VIs que foram abertos, que eu utilizei aqui. Né? Então, basta vir aqui diretamente e aí eu consigo abrir o último VI que eu estava trabalhando em cima deles. Nessa parte inferior, são links, né, que direcionam você para o site da National. Aqui eu posso procurar por drivers ou por
funções ou por toolkits, né? Então ele vai direcionar você direto, né, para o site da National, onde você pode procurar por essas aplicações. Esse aqui te direciona pela, pela comunidade, né, que tem dentro do site da National, essa comunidade de suporte, né? Então, por exemplo, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, dentro do suporte da National, geralmente tem algum exemplo aí que pode te ajudar, ou então até mesmo alguma coisa mais específica que você tenha aí, alguma dificuldade, postando lá dentro do fórum, você pode obter aí também algumas soluções. E até mesmo também entrar em contato direto com o suporte da National. Nesse Welcome to LabVIEW, você pode ver algumas aulas, né, alguns seminários web, né, que a National desenvolveu. Ele também é um link, né, clicando aqui você vai direcionar no site da National, onde demonstra e onde você pode verificar tudo. Vamos abrir um novo VI. Para poder abrir um novo VI, eu venho aqui em File, New VI, né, um novo VI, então New VI. Ele vai abrir essas duas janelas. Para deixar essas duas janelas em paralelo, basta clicar Ctrl mais T, né, e ele vai deixar as duas telas em paralelo no seu desktop. Ou então, né, basta vir aqui em Window, Title Left and Right, né, que ele faz a mesma função, deixar as duas telas aqui em paralelo. Nessas telas, eu tenho uma que se chama Front Panel, né, painel frontal, e uma outra que eu chamo de Block Diagram, né, ou diagrama em blocos. Nessas duas janelas, eu tenho aqui uma régua de ferramentas, né, tanto no painel frontal como no diagrama em blocos. A ideia nessa primeira aula é estudar a função de cada uma dessas ferramentas e o que eu posso fazer para poder otimizar e usar os diversos recursos que o LabVIEW me fornece. No painel frontal existe a paleta de controle. Para poder chamar a paleta de controle, basta vir em qualquer área, clicar, né, com o botão direito no mouse, e aí aparece a paleta de controle. Uma outra maneira de chamar a paleta de controle é vir aqui no menu principal, View, Control Palette, né? E aí também aparece aqui a paleta de controles. Reparem que existe duas formas, né? Quando eu venho aqui em View Control Palette, a paleta de controle aparece com essa moldura, né? Aparece em formato de janela, enquanto que quando eu clico aqui com o botão direito, ela aparece aqui em formato de menu. Se eu apertar aqui também, ó, essa taxinha, né, ela também vai construir aqui a moldura e fica em formato de janela. Qual que é a diferença uma da outra, né? Ó, percebam só, quando eu uso aqui em formato de menu e venho aqui dentro de um subitem, dentro da paleta de controle, ele vai abrir uma extensão na lateral, né? Então isso é interessante porque caso tenha subitens, né, eu consigo ver a origem de que está saindo, né? Enquanto que quando eu estou mexendo aqui na paleta de controle e ela possui aqui essa janela, né? Quando eu clico dentro de um subitem, ele abre aqui dentro dessa janela, né? Então eu só tenho a referência da onde que surgiu, né, através dessa raiz aqui, né? Então não é tão gráfico, assim, não é tão visual. Voltando aqui à paleta de controles, aqui eu vou encontrar todos os controles e indicadores do painel frontal, né, o que eu vou usar como interface para o usuário quando eu estiver construindo um programa no LabVIEW. Esses controles e indicadores, eles são separados por categorias, né? Então, se eu clicar aqui nessa parte inferior, eu consigo estender e ver todas as categorias de controle que existe nessa versão do LabVIEW. A primeira categoria que tem é esse Modern, né? A segunda é o Silver, que ela surgiu a partir da versão do LabVIEW 2010.
o System. E por fim aqui a categoria Classic, né, que é onde a gente tem aqui os controles e indicadores no modo mais clássico aí do LabVIEW. Reparem que essas categorias, que inclusive vai ser bem utilizada aí pela gente, a Modern, Silver, System e a Classic, ela não aparece visível diretamente aqui na paleta de controle. Para poder configurar, eu posso criar aqui a moldura, né, para poder aparecer esse ícone de Customize. E aí eu venho aqui, ó, Change Visible Palette. Aqui, ó, são todas as categorias que eu tenho disponível na minha paleta de controle. Então, para a gente vai ser interessante deixar habilitado essa categoria de Modern, Silver, System, Classic, né? Vamos dar um OK. Reparem que agora, toda vez que eu chamar aqui a paleta de controle, ela vai aparecer aqui já habilitada, né? Eu não vou precisar mais estender aqui para poder aparecer essas categorias. No diagrama em blocos eu tenho o mesmo princípio. Se eu clicar aqui com o botão direito, aparece a paleta de funções. Para poder chamar essa paleta de funções, basta eu vir aqui também em View, Function Palette, né? E ela aparece aqui também com a moldura. Da mesma forma, se eu quiser aparecer essa paleta de funções em formato de janela, né? Clicando com o botão direito do mouse, basta clicar aqui também a taxinha. E aqui também aparecem essas categorias, né? Que nem o Search, como tinha na outra, e também o Customize. Aqui também nessa paleta de funções vai ser necessário habilitar alguns itens, né, que vai ser bastante utilizado aí por nós durante o curso. Então vamos habilitar aqui Customize, Change Visible Palette, e aqui vamos habilitar o Program, Measurement I/O, Instrument I/O, o que mais? Mathematics, Signal Process, e só. Então eu dou um OK, né? E assim como tinha acontecido com as paletas de controle, também vai aparecer aqui também com essas paletas de funções. Quando eu clicar agora com o botão direito, vai aparecer essas categorias agora aqui dentro da paleta de funções. Então vamos lá, né? Qual que é a principal diferença então entre a paleta de funções e a paleta de controle? Reparem, a paleta de funções ela só vai aparecer aqui dentro do diagrama em blocos, onde eu vou desenvolver o meu código, onde vai estar presente a minha lógica, né? A lógica do meu VI, a lógica do meu programa. A paleta de controles ela só vai estar disponível aqui, ó, no painel frontal, que esse vai ser a interface de usuário, né? Então aqui é onde eu vou colocar o que? Tudo que está referente à entrada, né, e a saída para o meu programa.